O grupo Sangsi é todo composto por Sensor Switches. Ontem trouxe notícias relacionadas aos protestos no Nepal. Esta é uma reportagem de acompanhamento sobre isso. No final das contas, parece que o regime do Nepal entrou em colapso de fato. Hoje, vamos abordar esse assunto de forma mais detalhada. Em 6 de setembro, o governo comunista do Nepal bloqueou 26 redes sociais, como YouTube e Facebook, causando revolta entre os cidadãos. O governo disse que a medida era contra notícias falsas e ódio, mas a população afirmou que o objetivo era calar críticas. Grandes protestos ocorreram em Katmandu, a capital, e em várias regiões do país. E houve vítimas devido à repressão violenta da polícia. Jovens e estudantes lideraram a luta, espalhando a situação pelo país. A polícia nepalesa usou munição real, causando vítimas e espalhando os protestos pelo país. O governo suspendeu o bloqueio das redes sociais, mas a desconfiança permaneceu. Após isso, os protestos aumentaram e as manifestações no Nepal estão crescendo rapidamente. No dia 9 de setembro, o primeiro-ministro Sharma Oli finalmente não conseguiu resistir à enorme onda de insatisfação popular e anunciou sua renúncia de forma repentina. Ele foi flagrado em fotos, fugindo às pressas de helicóptero, e essa cena rapidamente se espalhou por todo o país, provocando ao mesmo tempo a raiva e a frustração dos cidadãos. O problema era que após a repentina renúncia do primeiro-ministro, não havia nenhum líder político capaz de controlar o caos. 4 ministros do gabinete do Nepal renunciaram, assumindo responsabilidade pela situação, que ficou sem controle. Os manifestantes ficaram mais agressivos e os protestos continuaram após a renúncia do primeiro-ministro. Os manifestantes empurraram as barreiras da polícia e avançaram em direção ao parlamento. O interior do parlamento rapidamente pegou fogo e depois até a Suprema Corte e a promotoria foram atacadas. Imagens de registros do tribunal e documentos da promotoria queimados foram exibidas, enquanto o país virava uma terra sem lei e violenta. A polícia respondeu com bombas de gás lacrimogênio e canhões de água em sequência, mas foi insuficiente para controlar a multidão que se reuniu em grande escala. A situação piorou muito. Teve casos de ministros estaduais sendo espancados em grupo por manifestantes, certo? O ministro da Fazenda foi cercado, agredido e filmado fugindo pelos manifestantes. O ministro da Justiça também foi espancado em grupo nas ruas. As manifestações deixaram de ser só slogans anti-governo e viraram violência contra a elite política. A residência do presidente Ramchandra Paudel também foi atacada. As chamas subindo na residência presidencial simbolizaram de forma marcante o colapso da autoridade nacional do Nepal. Houve também incidentes ainda mais chocantes. Manifestantes invadiram a residência do ex-primeiro-ministro Jalanath Kanal e, durante o ataque, cometeram o ato horrível de trancar a esposa do ex-primeiro-ministro Kanal dentro de casa e atear fogo. Ao final, a esposa do ex-primeiro-ministro Kanal morreu nas chamas. Após tantos eventos trágicos, as pessoas não veem mais a situação como um simples protesto temporário. Nem a renúncia do primeiro-ministro, nem a liberação das redes sociais acalmaram as pessoas. Pelo contrário, as pessoas passaram a compartilhar a consciência de que agora era o momento de derrubar completamente o sistema corrupto, participando ainda mais ativamente dos protestos. O movimento dos jovens se destacou. Não só universitários, mas até estudantes de uniforme escolar se juntaram às manifestações, e eles ficaram na linha de frente, lutando contra o poder do Estado. Até agora, foram registrados um total de 24 casos de incêndio criminoso em residências de políticos. Ataques contra políticos estão se tornando mais frequentes em todo o país. Além disso, notícias chocantes continuaram surgindo. Manifestantes atacaram a prisão de Kaski, em Pokhara, província de Gandaki, Nepal. Parte do prédio foi destruída, e cerca de 900 detentos fugiram. Os ataques não ocorreram só na prisão de Kaski, mas também nas prisões de Kailali, no oeste do Nepal, e Lalitpur, no centro, causando incêndios criminosos. Quando os protestos no Nepal ficaram fora de controle e se tornaram cada vez mais violentos, as Forças Armadas acabaram intervindo diretamente. Em 9 de setembro, após reunião de emergência, militares enviaram tropas para Katmandu e outras cidades importantes. Naquela noite, foram vistos veículos blindados e caminhões militares entrando no centro da cidade, e soldados totalmente armados foram posicionados em repartições públicas importantes, cruzamentos e ao redor do prédio do parlamento. Entre os cidadãos, cresceu a preocupação de que a entrada dos militares marcava uma nova fase. As Forças Armadas do Nepal alertaram que grupos aproveitam a instabilidade para ameaçar civis e bens públicos, pedindo moderação aos manifestantes. Os militares também explicaram que a medida não tinha a intenção de ignorar a voz do povo, mas sim de evitar um caos maior e proteger vidas inocentes. No entanto, os cidadãos não aceitaram essa justificativa. A presença das tropas nas ruas foi vista como tentativa do governo de reprimir a vontade popular pela força. O prefeito de Katmandu também postou nas redes sociais para acalmar a situação, dizendo: "Este país está em suas mãos. Por favor, voltem para casa.
Ele pediu que manifestantes expressem suas opiniões pacificamente. Porém, cidadãos reagiram com ceticismo à mensagem de voltar para casa e alguns se irritaram, dizendo que soldados e políticos ficam em casa enquanto exigem sacrifícios do povo. O número de vítimas também aumentou rapidamente. Até agora, mais de 20 pessoas já perderam a vida e o número de feridos ultrapassa facilmente 500. Salas de emergência lotadas de feridos por tiros, queimaduras e estilhaços. Equipes médicas sobrecarregadas pelo fluxo constante de pacientes. A imprensa relatou que macas ensanguentadas chegavam em todos os hospitais, aumentando o medo dos cidadãos. Havia a expectativa de que a entrada dos militares acalmasse os protestos, mas, na verdade, a tensão só aumentou ainda mais. Em vários pontos das ruas, soldados e manifestantes continuam se encarando em um impasse tenso, e há uma sensação constante de que outro confronto pode explodir a qualquer momento. O Nepal agora está além de simples protestos. O país inteiro mergulhou em um estado extremo de tensão, com as forças armadas e o povo se enfrentando. Parece que o Nepal está ficando instável mais uma vez. Para começar, o regime comunista do Nepal praticamente perdeu todo o seu poder e entrou em colapso. O Nepal já enfrentou instabilidade política antes. Em 2008, aboliu a monarquia e virou república. O Nepal teve grande instabilidade política. Com 14 governos em 17 anos, nenhum governo conseguiu completar o mandato de 5 anos e todos tiveram que entregar o poder antes disso. Na verdade, o Nepal é um país com uma instabilidade política muito maior do que se imagina. Ocorreram golpes de Estado, levantes populares e, no fim dos anos 90, uma guerra civil. Havia esperança de que, a partir de 2008, as coisas finalmente se estabilizassem e a paz voltasse. Mas essa esperança acabou sendo em vão. A política do Nepal virou sinônimo de incompetência e corrupção. Desta vez, a carreira política do primeiro-ministro Saima Sharma Oli simboliza a instabilidade crônica do Nepal. A instabilidade política crônica afastou investimentos estrangeiros, prejudicou a economia e levou milhões de jovens nepaleses a buscar trabalho na Coreia, Malásia e Oriente Médio. Segundo o Banco Mundial, cerca de 2.000 jovens nepaleses deixam o país diariamente em busca de trabalho no Oriente Médio ou Sudeste Asiático. Então, agora que o regime comunista do Nepal entrou em colapso, será que a oposição vai assumir o poder? Na verdade, acho que isso também não vai acontecer. No Nepal, além dos partidos de oposição, há mais de um partido comunista, um maoísta e um socialista unificado. Mesmo com o colapso do regime comunista, outro partido comunista do Nepal deve assumir o poder. Atualmente, as Forças Armadas do Nepal atuam. Às 22 horas de 9 de setembro, o exército iniciou a operação para estabilizar a segurança. Eles também prenderam 26 manifestantes violentos e evacuaram figuras importantes do governo por meio de operações especiais. E de fato, parece que os militares assumiram o poder. Isso porque há um vácuo em todos os poderes: legislativo, judiciário e executivo. Manifestantes defendem prédios do legislativo e judiciário. O primeiro-ministro renunciou e ministros são perseguidos. Por isso, parece que só os militares podem controlar essa situação. Mas ainda precisamos observar mais para ver como as coisas vão se desenrolar. O exército do Nepal declarou que a mobilização urgente de tropas no centro da cidade, em 9 de setembro, visou manter a ordem pública. As autoridades militares enfatizaram que foi uma medida inevitável para garantir a segurança do povo e proteger os bens do governo. No entanto, tanto a população local quanto a sociedade acadêmica estão debatendo se isso é apenas para manter a ordem pública ou se pode ser um sinal de um golpe liderado pelos militares. Já circulam artigos dizendo que os militares tomaram o poder. Olhando para a situação local, o legislativo e o judiciário estão paralisados em suas funções devido à defesa e resistência dos manifestantes, enquanto o executivo enfrenta um vácuo de poder devido à renúncia do primeiro-ministro e à sucessão de demissões de ministros. Nessas condições, como as Forças Armadas são a única instituição capaz de continuar administrando o país, há a possibilidade de que os militares estabeleçam um órgão de governo provisório, como um comitê de medidas de emergência, sob o pretexto de manter a ordem pública. Ainda não está claro se esse comitê funcionará apenas como um órgão transitório para restaurar a ordem, ou se evoluirá para um regime militar que manterá o poder a longo prazo. O futuro do Nepal pode mudar conforme as decisões das Forças Armadas nesta situação. Se os militares mantiverem medidas de emergência temporárias e depois devolverem o poder aos civis com eleições, a situação pode se acalmar. Mas, se insistirem em permanecer no poder, o Nepal pode voltar ao regime militar. O que acham da situação do Nepal? O país vai conseguir estabilidade política? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado!